Buenas, estamos aqui em mais uma edição do Café com Zine. Nessa edição temos um convidado especial, consultor do Ministério da Saúde e engenheiro ambiental, Thiago. Não deixe de seguir o nosso canal do YouTube e as nossas redes sociais, página no Facebook, perfil no Instagram e Twitter. Tiago, como consultor do Ministério da Saúde no Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, principalmente à frente do sistema de informações, onde acumula uma base de dados, um mar de informações que tem um potencial enorme de poder gerar políticas públicas para a área de saneamento, para a área de qualidade da água para consumo humano. O que tu tem para dizer para nós dessa experiência que tu tem e está tendo no Ministério da Saúde? Bom, Luciano, é uma experiência já vai para 8 anos, né, no Ministério da Saúde. É uma experiência espetacular, assim, que eu estou tendo, né, uma oportunidade de trabalho muito interessante e me sinto, assim, contribuindo, né, para o Ministério da Saúde no que diz respeito à transparência de dados, transparência de informações, acesso, né, a dados e informações, e é algo que eu acho essencial para se construir ou se elaborar políticas públicas no setor, né? Então, nada melhor do que informações sobre qualidade da água, qualidade do serviço de abastecimento de água, né, para subsidiar a melhoria dos serviços de saneamento no país, pelo menos no que diz respeito ao abastecimento de água. Eu acho que é esse o papel que a gente tenta cumprir ali dentro do Ministério da Saúde. Tiago, nesse tempo de experiência que tu tem a nível nacional, tu também passou por um período no Ministério das Cidades com o sistema de informação, o SNIS, que é relacionado a principalmente saneamento básico como um todo, né? O que tu teria para compartilhar com a gente a respeito dessa experiência a nível nacional numa área que é tão carente, né, no contexto em que a gente tem mais de 100 mil brasileiros sem acesso a tratamento de esgoto. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos super recente, que é de 2010, e essa conjuntura relacionada a abastecimento de água para consumo humano e os riscos à saúde, né? Como foi essa experiência lá com o outro banco de dados do SNIS, do Ministério das Cidades? Então, eu tive essa experiência durante 9 meses, né, ou mais um pouco, no Ministério das Cidades, falecido Ministério das Cidades, diga-se de passagem. Nós estamos aí hoje no sistema, ele está sendo tocado aí no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Mas o SNIS foi também uma experiência muito engrandecedora para mim, particularmente, e aprendi muito ali, né, dentro do Ministério das Cidades. E o SNIS é um sistema que cumpre um papel importantíssimo no cenário de saneamento no Brasil. Ele, desde 95, né, a gente já tem dados sendo coletados sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. Resíduos sólidos de pouco menos, né? Já é um período menor, mas são dois bancos de dados muito ricos e que têm subsidiado as políticas públicas dos setores, né? Tanto de água e esgotos como resíduos sólidos, e agora o SNI já também incorporou um módulo de coleta de dados sobre drenagem urbana. Então, muitas vezes aí são dados responsáveis aí, ou relacionados às enchentes, né, nas áreas urbanas. Então, assim, eu acho que o SNIS ele cumpre um papel fundamental dentro da sociedade brasileira de subsidiar estudos sobre o saneamento no país e principalmente identificar lacunas, né? Como você bem colocou, nós temos uma população imensa sem acesso aos serviços básicos de saneamento e que precisam de um maior suporte, um maior apoio de políticas públicas mais eficazes nessa linha, né? E o Ciságua também ele cumpre esse papel, né? Dentro do tema de abastecimento de água, o SNIS ele vai até um limite, né? Onde na parte de qualidade da água o Ciságua ele cumpre um papel fundamental no que diz respeito a monitoramento de qualidade da água. Então, assim, realmente é um mar de informações que podem ser usados de forma muito inteligente, aí principalmente pelo meio acadêmico, para poder pressionar, né, o governo no sentido de melhor serviço, né, de abastecimento de água, e o SNIS, no caso, também para esgotamento sanitário, coleta e manejo de resíduos sólidos urbanos, e até mesmo manejo de águas pluviais, né? Então, eu acho que os dois sistemas e outros sistemas nacionais de informação cumprem um papel fundamental nessa linha, né, de subsidiar políticas públicas. Tiago, considerando o histórico da reforma sanitária, depois da Constituição Federal de 88,
a Lei 8080, que institui o SUS, que surge de uma demanda social por saúde, e onde nasce ali a questão da estruturação, onde tu tem a diretriz da esfera nacional, no Ministério da Saúde, a coordenação numa esfera estadual, nas secretarias estaduais de saúde, e a execução pela esfera municipal, nas secretarias municipais de saúde. Um trabalho em rede lindo, né, que eu acho que só quem acompanha de perto vê a potência que tem em termos de vincular essas 3 esferas de governo aqui no Brasil. Provavelmente nesses 8 anos de experiência eu teve contato com muitos servidores de diversos estados, de diversos municípios, ou mesmo no próprio Ministério, servidores públicos que fazem a coisa acontecer. Só que em contrapartida, a gente vive um momento atual de uma onda, de uma perspectiva política e de governo liberal, onde tem uma questão de Estado mínimo e que talvez uma visão como se esses serviços pudessem ser prestados pela iniciativa privada e tirar cada vez mais do poder público determinadas ações, né? E nisso talvez não tendo oportunidades para servidores públicos ou acabando com carreiras que tem tanto em esfera municipal, estadual e nacional, de forma com que talvez mais ninguém sonhe em ser servidor público, né? O que tu tem para falar para a gente a respeito dessa perspectiva do servidor público? Eu entendo como, assim, a forma que eu vejo é que é um grande mito, né, criado, né, por um grupo que tem bastante poder de fala na nossa sociedade, né, um grande mito criado essa coisa do Estado inchado, do Estado, né, que precisa ser reduzido ou enxugado. Porque se a gente comparar o número de profissionais que a gente tem, né, por habitante dentro do sistema de saúde, comparar com outros países, a gente tem muito menos funcionários por habitante, né, do que vários outros países similares ao Brasil em termos de economia. Então, eu acho que isso é um grande mito. Isso é um argumento rasteiro utilizado, né, por uma boa parte da elite brasileira, que usa isso para poder, de fato, causar aí, ou tentar empurrar um desmonte do serviço público, né? Então, eu acho que o caminho ao contrário. Se a gente quiser prestar serviço de qualidade para a população, eu acho que o caminho é a gente investir no servidor público, a gente investir no serviço público, a gente olhar com mais seriedade para o serviço público e tentar fazer com que o serviço ele seja mais eficiente, mas o caminho para mim é totalmente contrário, né? Na minha opinião, a gente precisa investir, capacitar mais. Acho que a capacitação técnica é algo que a gente falha muito historicamente. Eu acho que é onde a gente tem que mais investir dentro do serviço público e não o desmonte, né? Porque eu não acredito que a iniciativa privada vai suprir certas lacunas da nossa sociedade, né? Então, acredito que o caminho é contrário. O caminho é investimento e não desmonte. Tiago, a questão de doenças crônicas ou morbidades tem um dado da Assembleia, uma reunião da Assembleia Mundial da Saúde em 2016, que reuniu mais de 184 países, que olham para substâncias químicas no ambiente e veem como causadores de cerca de 143 mil óbitos por ano que acontecem no mundo, ou 25% das comorbidades relacionadas à vigilância ambiental. Nesse sentido, no Brasil, a gente vive numa economia que tem como base a agricultura. E para gerar o modelo de agricultura que tem implantado majoritariamente, olha para uma perspectiva de uso intensivo de agrotóxicos. E aí tem uma relação que movimenta cerca de 40% do PIB, a agricultura, e desses 40%, cerca de 30% é o comércio de agrotóxicos. Nesse sentido, existem outras possibilidades, como a sugerida pela Associação Brasileira de Saúde Pública, a Abrasco, né, que tem até um projeto tramitando no Congresso, visando a redução do uso de agrotóxicos. E nesse sentido, esses outros modelos de produção que não utilizam agrotóxicos também são um mercado em ascensão, como oportunidades para que tu possa ter geração de emprego e renda e ao mesmo tempo atender demandas da população de quem não quer ser exposto ao risco de contaminações por agrotóxicos. O que tu teria para falar para a gente sobre essa questão da agricultura orgânica? Luciano, eu acho que é um ponto central, fundamental na nossa sociedade de hoje, né?
Se a gente perguntar para qualquer cidadão viver de uma alimentação sem ou com agrotóxicos, eu acho que 100 em 100 pessoas vão falar que preferem, né, se alimentar sem agrotóxicos, né? Então acho que isso é um consenso na nossa sociedade. Só que a gente tem dois caminhos de produção agrícola, né? Um caminho é com agrotóxico, outro sem. Um é mais fácil, o outro mais complexo, né? E eu entendo que o governo também tem que atuar nessa linha, porque se o governo quer cuidar da população e cuidar para que tenha uma alimentação mais saudável, tem que haver subsídio para alimentação, para a produção sem agrotóxicos, né? Então eu acho que esse é o ponto central. Eu acho que sempre, ou quase sempre, a sociedade, no momento que ela tiver que, né, o produtor, quando ele tiver que escolher, vai escolher um caminho que é um pouco mais fácil para ele, né? E essa é a tendência, né, central. Então eu acho que é um papel do governo também atuar nessa linha, né, indicando ou subsidiando uma alimentação mais saudável, uma produção mais saudável, que é sem um agrotóxico, sem o uso do agrotóxico. Então, assim, eu acho que falta, né, eu acho que o governo é omisso nesse ponto também, como em alguns outros, né. Eu acho que o governo é omisso e poderia contribuir mais para uma produção mais saudável, uma produção mais limpa, menos agrotóxicos, né. Aproveitando que a gente está aqui em Florianópolis, hoje é começo de março de 2020, e a gente finalizou a reunião, uma das que estão acontecendo em todas as regiões do Brasil, para poder discutir a minuta que vai ser colocada em breve para consulta pública sobre o novo padrão brasileiro de potabilidade. Pelo que tu acompanhou dos processos de discussão, o que tu vê de avanço em relação a essa proposição do padrão vigente para o novo padrão que vai ter para o Brasil com a portaria que vai ser publicada esse ano? Bom, eu vejo alguns bons avanços, né, nessa norma. Um importante avanço, eu acho que são os fluxos de trabalho entre secretarias de saúde, vigilância, né, e os prestadores de serviço. Eu acho que a gente avança muito nos fluxos de trabalho, são fluxos muito mais bem desenhados, delineados dentro da norma. Eu acho que a gente está aí cumprindo o papel de atualização científica, então incorporando novas substâncias a serem analisadas e excluindo algumas que não fazem mais sentido para serem analisadas em água no Brasil. Lembrando que a gente está incorporando muito mais substâncias do que excluindo, né? Então a gente está atualizando de forma, né, no meu entender, bastante sólida, robusta, com rigor científico. Então acho que a gente avança nessa linha. Eu acho que a gente avança também na questão do PSA, que foi algo que, né, os planos de segurança da água, que são uma ferramenta de muito potencial, de um grande potencial para melhorar a qualidade da água que a população consome, né? Então acho que a gente está com uma proposta aí para essa norma nova de mais fácil implantação, né, dos planos de segurança da água, uma motivação maior para a implantação. E vários outros pontos que eu acho que a norma avança, né? Eu acho que a norma é uma norma mais moderna, mais amigável, mais racional. Eu acho que a gente avança bastante nessa norma, né? E com um grupo muito qualificado por trás, um grupo acadêmico, né? Alguns especialistas que a gente trouxe para a revisão, que nos deu um suporte muito grande científico, técnico e científico. Eu acho que a gente anda para frente. Aproveitando que tu trouxe esse elemento do aporte científico, da questão onde tu tem a pesquisa, o desenvolvimento como fator crucial para o padrão de potabilidade, porque ele é atualizado muito em função do que tu atinge de conhecimento científico a cada 5 anos, né, que vai se desenvolvendo. Mas, ao mesmo tempo, na conjuntura nacional, a gente vive um ataque a esse público, que é a questão dos pesquisadores, né? A pesquisa, tu tem sido plantado por discursos que estão no poder, descredibilizando e invalidando e menosprezando, diminuindo o valor e a importância da universidade pública, da pesquisa. E como fica nessa conjuntura nacional, como tu avalia, ao mesmo tempo que tem uma demanda que pode ser convertida em política pública a partir dos produtos, da ciência, enfim, das pesquisas, versus esse momento que a gente vive no Brasil, de certa forma, contrário à pesquisa, né?
Eu vejo como bastante temerária, né, esses ataques, né? São ataques muito temerários porque ameaçam algo que é fundamental para a nossa sociedade, para o avanço da sociedade, né, que é o suporte que a academia nos dá para a tomada de decisão. Então, assim, sem a academia nos prestando esse serviço, né, repito, com muito vigor científico, as decisões elas são pautadas em quê? Na vontade de cada um, né? São decisões muito mais arbitrárias. Né? Então, a decisão menos arbitrária, mais científica, ela depende, né, da academia, depende do grande papel que a academia nos presta. Né? E os pesquisadores, né, e todas as instituições que trabalham com pesquisa e extensão também. Eu acho que isso é fundamental para a nossa sociedade avançar, né, em várias pautas. Perfeito. Tiago, eu queria agradecer muito por tu ter topado de conversar com a gente no Café com Zine e convidar também quem assistiu esse Café com Zine para que nos siga nas redes sociais. Então, muito obrigado, Tiago. Obrigado, Um abraço mesmo. Boa sorte.